Projeto de PHP, biblioteca universitária, sistema na visão do usuário. Lembrando que as CRUDs principais que eu teria que fazer seriam uma CRUD para cadastro de livros relacionados a autores, CRUD para cadastro de alunos e cadastro de autores, e também registrar empréstimos relacionados a livros e alunos. Então, o sistema é uma biblioteca universitária, o escopo é o gerenciamento de acervo e empréstimos. Primeiramente, essa é a tela inicial, a tela de login. O usuário necessita de um cadastro para poder efetuar o login. De uma maneira bem simples, é só ele clicar aqui nessa opção, não possui uma conta, para se registrar. Para ele fazer o registro é necessário o nome completo, e-mail e uma palavra passe. Vou colocar o nome teste aqui só para mostrar o funcionamento. Clicar em registrar, ele já vai mostrar uma mensagem que o registro foi efetuado com sucesso. Assim, eu já posso voltar para a tela principal e com o e-mail que eu criei e a senha que eu criei, eu consigo efetuar o login. Com o login efetuado, essa é a tela principal, onde tem a apresentação, a navbar e os dois atalhos para as CRUDs principais, né, que é a parte de livro e parte de empréstimo. Primeiramente, a parte de cadastro de dados, ela funciona também, a parte de configurações. É possível alterar todos os dados, tanto o nome, posso alterar, o e-mail também posso alterar, posso colocar uma foto de perfil se eu quiser. Você seleciona a foto e salvar os dados. Ele vai alterar a foto de perfil, vai alterar os dados que foram alterados também. Também é possível alterar a palavra passe, mas é necessário que você saiba a antiga. E também foi feita a alteração, tanto que se eu sair e tentar logar com o mesmo e-mail e a mesma senha, eu não vou conseguir mais logar. Agora, se eu logar com a que eu alterei, eu faço o login normal. A linha de sair também exibe a mensagem para terminar a sessão, se tem certeza que quer terminar a sessão, ou para fazer o cancelamento. Após isso, a parte do sistema funcionando, primeiramente da parte de alunos, é necessário fazer o cadastro desses alunos para poder fazer a parte de gestão de empréstimo. Então, é possível fazer o cadastro de um aluno aqui pelo nome completo, e-mail e matrícula. Então, você pode cadastrar ele aqui normalmente, salvar, e ele já vai ser adicionado aqui à lista de alunos cadastrados no sistema. Depois, é possível fazer edição também dos dados do aluno. Vou colocar só para exemplificar. Aí os dados são alterados e já é atualizado aqui, ou se não, você pode também fazer a exclusão desse aluno. É uma exclusão total, então assim que você exclui não tem mais como cancelar, tanto que ele gera esse aviso antes de você fazer o cancelamento e a exclusão do aluno. Então, sim, excluir, aparece a mensagem de sucesso e ele já não aparece mais aqui na lista de alunos. De autores também bem parecido, é necessário para cadastrar um livro o cadastro de um autor, senão não é possível cadastrar um livro. Clicando em novo autor, você pode colocar o nome dele e a bibliografia, salvar, e ele já é adicionado aqui à lista de autores que estão cadastrados no sistema, junto com a mensagem de confirmação. Também é possível fazer a edição, tanto do nome, se for escrito de uma maneira incorreta, ou da bibliografia, salvando, os dados já são alterados. Depois também é possível fazer a exclusão. Novamente ele confirma se você tem certeza para fazer essa exclusão. Lembrando que cada vez que você faz uma criação de um novo autor, livro ou aluno, é gerado um ID. Então assim que é excluído, ele já não aparece mais na lista. Com o autor cadastrado, já é possível cadastrar um livro também. Já tem alguns que eu já fiz o cadastro previamente, mas para adicionar um novo, você precisa do título, o autor, o ID, né? O ID do livro, todo livro tem esse ISBN aqui, e a quantidade de livros que vão ser cadastrados no sistema. Então eu vou colocar um teste aqui. Assim que o autor é cadastrado, ele já vem para essa lista, então você consegue selecionar ele. Você cadastra o ID e a quantidade que vai ser disponível. Salva. E ele já vai aparecer aqui com o ID de cadastro, título, autor, ISBN, que é o código do livro, né? E a quantidade. Depois é possível também alterar qualquer uma dessas informações, ou até mesmo excluir. Novamente ele gera um aviso, porque é uma exclusão que não pode ser desfeita.
assim, excluir, depois ele já some aqui da lista. E é mostrado aqui mensagem de sucesso. Com alunos, autores e livros cadastrados, é possível fazer a partir de empréstimos. A partir de empréstimos, já tem alguns que eu deixei previamente criados, que contam com o livro que foi emprestado, o aluno, a data do empréstimo, data prévia de devolução e o estado do livro, que consta como emprestado ou a data que ele foi devolvido. Quando ele está emprestado, a própria pessoa que fez o empréstimo, ela vem aqui, quando for devolvido, clica nessa opção e é marcado que o livro foi devolvido e a data de devolução. E também é possível criar um novo empréstimo, selecionando o livro desejado, o aluno que vai fazer o empréstimo e a data prevista de devolução. Depois, registrando, ele já vai aparecer aqui como emprestado. Se a data vencer, vai ficar em vermelho, ou se ele clicar em devolver, vai marcar como devolvido e a data de devolução. E também uma mensagem que foi devolvido com sucesso. Após isso, também tem a parte de relatórios, que é possível ter uma visão geral do acervo. Você clica em gerar relatório, e a visão geral vai ter o total de livros que foram cadastrados até agora, os títulos, autores, alunos, e também a parte de utilização fica o top, geralmente top 5 mais populares, que é os que mais tiveram quantidade de empréstimos. Que em primeiro lugar foi o Dom Casmurro, segundo Capitães da Areia e o terceiro a Hora da Estrela. Também é possível fazer a impressão do relatório ou salvar em PDF, né? Na nave bar, todos os recursos funcionam, inclusive clicando na biblioteca você volta para a página inicial. E os dois atalhos que foram colocados aqui também funcionam, tanto para ir para a parte de livros, tanto para a parte de empréstimos. Depois, fazer o logoff. E esse é o sistema funcionando. Bom, agora, a parte de código-fonte, estamos dentro do VS Code aqui. Primeiramente, esse é a base do meu projeto, que eu pensei em fazer um sistema de arquitetura monolítica com organização modular, que é basicamente dividir na forma mais básica front, back-end e a lógica de negócio, e fazendo a separação de telas por arquivo, né, para ficar mais fácil de organizar e de entender. Esse era o rascunho, né, que é a parte de assets, com parte de edição, CSS, JavaScript e as imagens, que basicamente é onde fica, se tiver necessidade de alguma imagem, alguma edição, alguma coisa, os includes, né, que é a cabeçalho, o rodapé e a parte de conexão com o banco de dados, a parte de tela de testagem do aluno, autores, livros, empréstimos e os principais, né, que é o index, a tela principal de novo usuário, alteração e para fazer o logoff. Todos foram divididos em pastas para ficar mais organizado. E mais fácil de ser entendido. Agora eu vou explicar um a um como é que foi desenvolvido cada parte do projeto. Bom, agora, primeiro arquivo, arquivo alunos, que aqui consiste em um try-catch, uma função para buscar todos os alunos no banco de dados, que tem aqui no require puxando para conexão, que é onde está a conexão com o banco de dados, um selectzinho para retornar aqui, e também uma mensagem de erro para caso de erro de consulta, para retornar aqui, parte de cadastro, que aqui para exibir as mensagens de feedback, tanto de aluno salvo com sucesso, mensagem de erro, de exclusão, parte de novo aluno, aqui a table, né, que consiste no ID, nome, e-mail, matrícula e ações, e também que é a outra parte do cadastro. Bom, aqui, segundo arquivo, parte consultar aluno, que é basicamente, tem os requires aqui para puxar o cabeçalho e conexão, né, com o banco de dados. Aqui é uma confirmação que se for enviada, que é o método post, que é o que eu estou usando para excluir a parte de registro, que tem do SQL aqui, outro try-catch, um delete from alunos, o RID, né, e aqui embaixo, outro try-catch para buscar o aluno e exibir na tela de confirmação. E aqui a parte de exclusão, que vem os avisos também abaixo, tipo, você tem certeza que deseja excluir ele, e a ação não poderá ser desfeita. Confirmação também aqui, os botões, né? Parte de sim excluir, não voltar. E parte de registro aqui, que aí consiste no ID, nome, e-mail, matrícula. Então, essa é a parte do aluno, na parte de consulta, edição e os botões. Bem simples também. Terceiro arquivo, editar aluno, que é para a parte de edição. Novamente, os requires puxando cabeçalho de conexão, que ifzinho, para se o formulário for enviado para atualizar os dados, usando o método post. Try-catch aqui para edição, que com alunos, nome, e-mail, matrícula, ID, aqui embaixo. Outro try-catch para buscar os dados atuais, para preencher o formulário, e um if else para morrer o aviso de aluno não encontrado e o ID do aluno não fornecido para spawnar o aviso, e também a parte de alteração para alterar o aluno, a parte de nome, e-mail, matrícula, e também o botão para salvar a alteração, e o require aqui puxando o rodapé também.
Próximo arquivo, para parte de novo aluno, criar um novo aluno. E aqui, novamente, require, puxando o cabeçalho. Aqui é um if para processar o formulário se ele for enviado junto com o try-catch, que aqui ele puxa pelo nome, e-mail e matrícula. Try-catch, a mesma coisa. Aqui é para tratar o erro de e-mail ou matrícula duplicada, e ele spawna essa mensagem de que erro ao inserir o aluno, o e-mail ou matrícula informado já existe, então para não ocorrer duplicidade, ou se não, se houver algum outro tipo de erro, como por exemplo o e-mail sem o arroba, ele vai dar outro tipo de mensagem, que é esse erro ao inserir o aluno. Aqui para cadastrar um novo aluno, que basicamente para inserir um nome completo, e-mail, matrícula e o botão para salvar ou para cancelar, e aqui puxando o rodapé no final. Bom, finalizando a parte do aluno, nós vamos para outra pasta, que é a de assets, que é onde fica o CSS, que eu deixei separado para ficar mais fácil depois de poder editar. Ficou até aqui bem grandinho. Aqui, importação de fonte, que eu busquei com a ajuda da nossa grande amiga inteligência artificial, para deixar mais bonitinho. Aqui, coisas básicas, né? Estilo geral, para a parte do fundo ingrediente. Aqui, para nave bar com efeito de vidro. Tabela flutuante. Parte dos botões. Aqui, a parte principal, da tela principal, os dashboards, a parte de personalização com os botões de alerta, né, o switch art, e a página de autenticação, que é a página de login e registro, bem simples também. A estilo para foto de perfil na nave bar, para ela ficar bonitinha, inclusive isso aqui que foi que eu mais quebrei a cabeça, que é para garantir que não ficava distorcido, porque embora eu tentava deixar redondinho, ela só ficava quadrada. E estilo de impressão, e aqui também, na verdade isso aqui está repetido, mas é a mesma coisa para garantir que a imagem fica sem distorcer. Bom, agora para a próxima pasta, que é a pasta de autores, basicamente é bem parecido com a parte de alunos, só mudei algumas coisas, mas a parte de código basicamente igual. Aqui eu uso do dir, né, caminho absoluto, incluir arquivos, tudo certinho. Função para buscar todos os autores no banco de dados. Para retornar, aqui o cadastro, né, exibir mensagem de feedback, parte de registro salvo, de erro. Aqui também para adicionar novo autor, que aí ele pede o ID, pede o nome e as ações. E aqui puxando também o autor com ID para editar e poder excluir. E no final puxando o rodapé. Bom, próximo arquivo, para fazer a parte de consulta. Novamente, os requires. Um if, um try-catch aqui, um get puxando IDs. E aqui, para se caso a confirmação for enviada pelo nosso método que estamos utilizando, que é o post, excluir o registro. Aqui um delete, né? Existe, tal, arquivo, catch, exit. Aqui, função para buscar o autor e pedir para exibir na tela de confirmação. Basicamente igual que a gente tem na parte de alunos, que aí pesquisa, se não achar, tem mensagem de erro, erro ao consultar, autor não encontrado, ID do autor não fornecido, aí tem a parte de excluir autor também, mensagem de confirmação, tem certeza que deseja excluir, que não pode ser desfeitação, e o postzinho aqui no final, com o botão para excluir, ou para voltar, rodapé embaixo, depois editar também, quase a mesma coisa, que aí, se o formulário é enviado, já atualiza os dados, usando o método post, o try-catch, que puxa aqui o nome, biografia, que é aquela parte lá que a gente consegue editar o nome e a biografia do autor. Se escrever alguma coisa indevida ou que não corresponde ao que foi programado, vai exibir mensagem de erro, ou se tiver vazio também vai exibir mensagem de erro. Parte de busca, se não foi encontrado, mensagem de erro, autor não encontrado, ou o ID não fornecido também. Parte de alterar aqui novamente, com nome, biografia e salvar alterações, botões e rodapé. Próximo arquivo, que é para adicionar um novo autor. Aqui o if, usando o método post para processar o formulário, try-catch. E aqui para cadastrar, né, um novo autor, que aí nome do autor, biografia e os botões para salvar e cancelar, rodapé embaixo. Após isso, temos a parte de empréstimos. Primeiro é o arquivo para devolver o livro, né, que é o botãozinho lá de devolver. Primeiro o if para verificar se os IDs foram passados pela URL. Depois o try-catch aqui, se mandem aqui inicia a transação. Esse aqui para atualizar o registro de empréstimo, definindo uma data de devolução no momento em que você está fazendo o empréstimo. Aqui para aumentar a quantidade de livros de volta na tabela, para confirmação, que é o commit, né? E aqui ele redireciona de volta para a lista com uma mensagem de sucesso. Aqui, caso der erro, ele desfaz e redireciona para uma mensagem de erro. E aqui no final, se os IDs não foram fornecidos, ele só redireciona. Aqui novamente o require, né? O cabeçalho de conexão, que esse aqui é o arquivo principal do empréstimos. Aqui tem a função para buscar todos os empréstimos, juntando todos os dados de livro, aluno,
E aqui a função, que aí tem o ID, a data prevista de devolução, a data de devolução, e aqui puxa os IDs, título, nome, tudo certinho. Aqui para retornar, e aqui a parte de registro, que aí tem a parte de registro com sucesso, aí spawna a mensagem novo empréstimo registrado com sucesso, de devolução também, livro devolvido com sucesso, ou se acontecer algum tipo de erro, vai spawnar a mensagem ocorreu um erro, tente novamente. E também, de novo empréstimo, que é a table para listar tudo certinho, parte de livro, aluno, data de empréstimo, data prevista de devolução, o estado e as ações. E aqui também para listar tudo certinho. Depois a parte de o botão de novo empréstimo, né, o CRUD de novo empréstimo, que é a função para buscar os alunos. Aqui é a função para buscar os livros disponíveis, a quantidade tem que estar maior do que 0, senão ele não vai buscar. Depois, a parte de processamento, quando ele é enviado, aqui para iniciar a transação e garantir a consistência dos dados, inserir um novo empréstimo, né? E essa daqui é para diminuir a quantidade de livros na tabela quando o novo empréstimo é inserido. E o commit para confirmar a transação. Depois, aqui, se algo der errado, ele spawna a mensagem de erro, que é o erro ao registrar o empréstimo. E aqui, a parte de registrar o novo empréstimo, os livros que estão disponíveis, o título para selecionar o livro, tudo certinho. Aqui, no empréstimo, que aí tem a parte de livros, com apenas para mostrar só os livros que tem disponíveis para o aluno, a data prevista de devolução e o botão para registrar o empréstimo. Aí finaliza a parte da CRUD de empréstimos. Depois para a próxima pasta, que é os includes, né, que é onde vai estar cabeçalho, conexão, configuração e o rodapé. Cabeçalho, bem simples também. A session para startar, para incluir o fichário de configuração e ter acesso à base de URL, né? Depois, aqui ele vai verificar e redirecionar se o utilizador não tiver identificado, tal. Identificado não, autenticado, porque ele precisa ter um cadastro para poder fazer o login. Depois, ele usa a base para fazer um redirecionamento. Aqui, no type, tudo básico que a gente já sabe. Os links do Bootstrap. Parte da Navibar, biblioteca. Aqui, os links, né, para funcionar na Navibar, que é a parte de livros, autores, alunos, empréstimos, relatórios. Aqui, restante, tudo certinho. Parte de conexão com o banco de dados. Como eu estou local, estou usando o host local mesmo, né? 127.0.0.1. A porta estou usando a 3308 porque na 3306 não sei porque não estava funcionando, eu não estava conseguindo conexão com o servidor. O nome da minha database, né? Nome do usuário, não tem senha, e o share7. Depois, parte de config, que é, deixei aqui só para exemplificar porque eu estou usando diretamente pelo Champ, eu coloquei o sistema, né, os arquivos dentro do Explorer do Champ, do htdocs, porque startando diretamente pelo terminal do VS Code com o comando localhost, o php-s localhost, ele não estava fazendo a conexão correta com o servidor e com o banco de dados. Então, fazendo diretamente, startando o Champ, colocando dentro da pasta htdocs e rodando, ele funciona certinho. Então aqui já fica a base URL e o caminho certinho para poder startar o acesso ao sistema. Então já fica mais prático. Depois, o rodapé, bem básico também. Aqui, clássicozinho para mostrar o nome do sistema. Finaliza aqui para fechar o Bootstrap, né? Fruit icons e configuração do switch alert, classe de CSS, certinho. Depois, a parte de livros, temos consultar, que é aqui get para fazer a verificação de ID passado pela URL. Aqui verifica a página, ela recebe uma confirmação via post e tenta excluir o livro, e se der erro, ele vai apresentar uma mensagem de falha. Aqui, o tutor catch, que se não for por post, ele busca os dados do livro e do autor para exibir na tela. Parte para excluir, mensagens, e aqui para puxar o ID, título, autor e ISBN, que é a parte onde a gente coloca as informações. Parte de editar também bem parecida com as outras. Função para buscar. Aqui para verificar se o ID foi passado pela URL. Mesma coisa. Envio do formulário pelo método post. Aí atualiza no banco. O AutoCAD aqui certinho. Aqui também, se não for post, ele faz a busca para preencher o formulário. Aqui para buscar a lista de todos os autores. E aqui também a parte de alteração do livro, né? Que aí a gente pode alterar o título, selecionar o autor, colocar o ISBN, quantidade, os botões para salvar a alteração e para cancelar. Aqui o arquivo principal, com a função para buscar todos os livros, juntando os dados dos autores. A query, que usa esse init.jai aqui para buscar o nome do autor na tabela de autores, para associar na tabela de livros. A parte de cadastro, para cadastrar os livros, né? Os alertas para emitir as mensagens de livro são com sucesso, operação, exclusão, ou se acontecer algum erro, ele vai spawnar a mensagem para fazer de novo. A table, que consiste em ter o ID, título, autor, ISBN, a quantidade e as ações, tudo certinho. Os botões editar, excluir, rodapé, para cadastrar um novo livro, que
basicamente igual para cadastrar um novo autor e um novo aluno, que tem a função para buscar, para preencher o select, aqui para processar o formulário, se ele é enviado, aqui para cadastrar um novo livro, que aí tem título, nome, o autor, você consegue selecionar o autor que aí faz ele usa a tabela de autores para puxar, para poder criar um livro. Sem isso ele não consegue criar um livro. ISBN, quantidade e os botões de salvar e cancelar. Parte de relatórios, que é as variáveis para armazenar os dados, via post também. Aqui, estatísticas gerais e tal. Aqui os livros mais populares, que aí ficam os livros que foram feitos mais empréstimos. Outros casos do relatório que pode ser adicionado, deixa comentado aqui. E aqui é o primeiro botãozinho lá para você criar o relatório, né? Que aí você seleciona o tipo de relatório que você quer criar. No momento eu só criei um, mas é possível criar mais de um tipo de relatório. Que aí dá pra você, tá escrito o tipo de relatório, você seleciona o tipo de relatório que você quer, mas no momento só tem um tipo de relatório, que é a visão geral, que é a visão geral do acervo, que vai mostrar tudo. Depois o botãozinho para gerar o relatório. Seção de estatísticas gerais, tudo aí mostra tudo, total de livros, títulos distintos, autores, alunos. Seção de livros mais populares, que é onde foi feito mais empréstimos, né? Então faz o rankingzinho do top 5 livros mais populares, que é os que foram feitos mais empréstimos, então ficam maior quantidade em primeiro e assim vai em sequência. A parte de uploads aqui é onde ficam armazenadas as fotos de perfil. Então, quando você carrega uma foto de perfil, ela vem armazenada e fica aqui. Depois, a parte de alterar, né, que é a parte para alterar os dados. Que aí aqui inclui o cabeçalho na conexão do banco de dados, variáveis para mensagem de feedback. Aqui a lógica para alterar dados e a foto. Tudo pelo método post. A lógica para o upload da foto, que aqui mantém aqui para apagar a foto antiga, se existir e não for um default. Para atualizar a sessão. Atualizar o nome do utilizador na sessão, que é a parte de usuário. E a parte para alterar a palavra passe, que aí também vai pedir a senha antiga, nova senha, vai confirmar o ID. E aqui a parte dos alertas, né, por favor preencha os campos, tal, se você deixar em branco, ou se as duas senhas forem diferentes, ele vai emitir um alerta também. E aqui, quando você salva, ele vai aparecer que foi salvo com sucesso, ou que a palavra passe antiga está incorreta, dá um erro. Aqui para buscar os dados atuais do utilizador para preencher o formulário. Então, aí já aparece lá para preencher nome, e-mail, a foto de perfil, se tiver uma foto de perfil, se não tiver, vai ficar as iniciais. Se você clicar em gerir conta, vai aparecer essa informação. Painel para alteração de dados foto. Primeira div aqui para alterar foto. Depois, o nome completo, e-mail e o botão para salvar os dados pessoais. E o painel de alteração de palavra passe, né? Que aí fica nomeado lá, alterar a palavra passe antiga, palavra passe nova, que você cadastra a antiga, coloca nova, confirma nova. Depois tem o botão para alterar a palavra e exibir uma mensagem de confirmação. E o rodapé. Aqui é a parte do index, o arquivo principal, né? Que é a tela de cadastro, login, método post. Aqui puxando o require para incluir a conexão com e-mail e senha. Tem que fornecer para usuários o e-mail. Continuando aqui no arquivo do index, basicamente esse primeiro bloco de código aqui, o session start, né, que ele vai ser responsável por iniciar a retomada da sessão. O método post aqui, esse if aqui, esse bloco aqui é responsável quando clica no botão de entrar, né, para a parte de confirmação de e-mail e senha, se está correto, vai puxar os dados do usuário para confirmar se a palavra passe está certa ou não, ou se, caso der algum erro para processar, e-mail incorreto, sem incorreta, gerar um aviso de erro, ou se não, vai fazer o login e redirecionar para página principal.php, que é a página principal do sistema. Aqui, a parte de construção, o título aqui, a parte de login, biblioteca universitária, Bootstrap, a parte do CSS, os links tudo certinho, a parte da construção, layout, né, que aí tem escrito biblioteca universitária, a parte de gestão de acervo, acesso ao sistema, as divs, também já com o Dart Dungeon, tudo certinho, para e-mail, palavra passe, os alerts aqui, você precisa fazer o login para conseguir acessar o sistema, palavra passe, botão para entrar, e a parte do, se não possui uma conta para se registrar, que aí redireciona para outra parte de cadastro, que aí você consegue colocar o nome, e-mail e senha e efetua o cadastro, depois você consegue logar. Ele redireciona para essa página, né, que caso já tenha um e-mail cadastrado e você tem que cadastrar de novo, ele vai te mandar uma mensagem de erro, ou se tiver tudo certinho, você coloca lá o nome completo, e-mail e senha, gera mensagem de utilizador registrado com sucesso, pode fazer login e clicando novamente
para fazer login, já consegue logar normalmente. Ou se não, no caso de algum erro, mostra a mensagem de erro registrado o utilizador. Título doctype normal, strap, título. Aqui, como que foi construído para a parte de criar conta, frases embaixo, informações de registro, aí, mensagem de alerta, depois nome, e-mail, palavra passe, botão para registrar e o linkzinho para clicar aqui. Quando é efetuado o cadastro, você clica nele, redireciona de novo para a página de login e você consegue realizar o login normalmente. Página principal, e aí ó, cabeçalho, parte de apresentação, parte de gerir livros e a parte dos dois atalhos, né? Parte para gerir o livro e gerir os empréstimos, frasezinha, certinho. E por fim, o de sair, com require, o session start, aqui para destruir as variáveis da sessão, e o destroy também para destruir a sessão em si, e aqui para redirecionar para a página de login, com o exit para garantir que nenhum código vai ser executado após o redirecionamento. E esse é a parte do código fonte.